Oi, gente, tudo bem? Como prometido, vim trazer aqui o passo a passo dessa meinha para vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, para não ficar cansativo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário e aos poucos eu vou tirando a dúvida. Então, eu escolhi duas cores aqui de linha para ser linha principal e para fazer essa contra-referência aqui de cor. Lembrando que vocês podem também fazer uma cor única, então vai muito de gosto. Peguei aqui restos de lãs que eu tenho, dá pra vocês aproveitarem o que vocês tiverem aí, tá bom? Por isso que eu nem trouxe novo. Esse tipo de meinha dá pra vocês brincarem com as cores, dá pra aproveitar o restinho que vocês tiverem aí, enfim, vai muito da criatividade. Então, vou começar aqui com essa cor que eu vou fazer os detalhes. É a Mais Bebê, essa lã aqui. Ela tem o tex de 214 e eu vou fazer aquela combinação com aquele tom de bege, tá? Esse primeiro tamanho que eu vou explicar pra vocês, ele vai do tamanho de RN, que vai em média até mais ou menos um mês, né? Então, a gente vai iniciar aqui, pode fazer o anel mágico ou as correntinhas, da forma que vocês acharem mais fácil. Então, a gente vai iniciar aqui. Lembrando que cada um também tem seu jeitinho, né, de iniciar o trabalho. Fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês acham mais fácil. Nesse anelzinho aqui, a gente vai colocar 12 pontos altos. Eu vou finalizar os 12 pontos e volto aqui com vocês. Meninas, voltei aqui finalizando os 12, vou puxar aqui no anel mágico. Lembrando que vocês podem fazer a correntinha do jeito que vocês acham mais fácil. Vou fechar aqui. Vou finalizar aqui na terceira correntinha, ó. 1, 2, 3. A gente vai fechar. O trabalho. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente fez 12 pontos para RN. E a gente fechou o anel mágico, e aqui agora a gente vai dobrar. A gente vai colocar 24 pontos. Isso a gente vai colocar até o mês, de recém-nascido até o mês. Na segunda volta, de 1 a 3 meses, vocês vão colocar 13 pontos altos, e depois vai dobrar. De 3 a 6 meses, vão ser 14. De 6 a 9, 15. E de 8 a 12 meses, vocês vão colocar 16. Então, faz a primeira carreirinha e depois vocês vão dobrar esse número agora na segunda carreirinha. Como a gente tá fazendo o RN, a gente colocou 12 e agora a gente vai dobrar para ficar com 24. Então, nessa segunda volta, a gente vai colocar... Em cada ponto, a gente vai fazer um aumento e vai finalizar a volta com 24 pontos. 1, 2 pontos juntos. Então, a gente vai finalizar. Gente, tô um pouco cansada porque eu tô tossindo. Então, às vezes tô um pouco ofegante. Então, vamos lá. E também não tô acostumada ainda a gravar vídeo, eu fico um pouco tensa, mas vai dar tudo certo. Ó, vou dobrar aqui o ponto e já venho com vocês. Meninas, voltei aqui, ó, na terceira correntinha, tá vendo? Vou fechar normal o trabalho, ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar, que a gente vai fazer a troca de cores. Eu esqueci de falar pra vocês também que eu tô usando aqui minha agulha, é um tamanho de agulha 2,5, tá? Mas aí, vocês precisam ajustar o ponto de vocês aí e vocês verem qual a agulha adequada de acordo com a linha que vocês estão usando. Quando eu terminar aqui a parte do calcanhar, porque assim, depois que a gente faz essa troca de cores agora, a gente vai percorrer aqui por 4 carreiras da cor principal. Então, eu vou trocar de cor agora, eu vou usar esse tom aqui de bege. Deixa eu só ver aqui a ponta que eu sempre vou puxando do meio, vou enrolar essa outra ponta aqui que tava me atrapalhando, ó. Eu vou
Já vou esconder esse fio que a gente deixou ali. Ó. A gente pode iniciar em qualquer lugar. Um pontinho aqui anterior. Eu vou iniciar aqui, vou deixar um pedaço de fio, vou subir 3 correntinhas aqui, ó. Depois a gente esconde com a agulha, é muito rápido, tá bom? Não tem problema. Eu vou deixar o bege e vou caminhando com o rosa, porque depois esse bege eu vou prender com a agulha, tá? E agora a gente não vai fazer aumento nem nada mais. Então, a gente vai continuar com os mesmos 24 pontos aqui, porque a gente só vai fazer ponto sobre ponto em cima da segunda carreira. Então, não tem aumento aqui nem nada, tá? A gente está escondendo já o rosinha, que é da carreira de baixo. E depois, com a agulhinha, eu vou ensinar vocês a travar aquele fio e esconder ele também. Quem quiser iniciar com um nozinho, é que eu não gosto de nó nos meus trabalhos. Já pode dar o nozinho para iniciar, da forma que vocês fazem aí. E já levar os dois juntos, o rosa e o bege, para ir escondendo juntos. Eu evito o máximo colocar ponto no meu trabalho, porque eu acho que tem o acabamento e aí não fica legal, enfim, eu não gosto. Então, vamos lá. Meu ponto é bem folgadinho, tá, gente? Vocês vão vendo aí de acordo com o ponto de vocês, pode trocar a agulha. Eu vou terminar tudo e já volto. Finalizei aqui a segunda não, uma, duas, terceira no caso, né? Terceira correntinha, ponto baixíssimo. Vou só cortar um pouco dessas linhas aqui, né? Essa aqui que a gente caminhou escondendo um pouco, eu vou cortar aqui porque tá atrapalhando. Ó, fechei aqui. Ela já começa a querer ficar, tá vendo? No formato, porque a gente não fez aumento aqui e tem tendência de ir fechando, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar quando tiver 4 carreirinhas aqui dessa troca principal de cor, que no meu caso eu tô usando bege. Então, pra RN, a gente faz 4 aqui nessa parte do pezinho. De 1 a 3 meses, a gente vai fazer 5. De 3 a 6 meses, 6. De 6 a 9, 7. E de 8 a 12 meses, 8 carreirinhas aqui nessa parte do pé. Quem tiver dúvida, volta o vídeo, ouve devagar, né? Repete, para que vocês possam guardar. Então, como aqui é RN, de 0 a 1 mês, aqui a gente vai fazer 4 nessa mudança de cor aqui, ó, igual a gente fez essa, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Vai ficar dessa forma. Então, eu vou terminar as 4 e já volto com vocês. Ó, gente, voltando aqui com vocês, eu vou finalizar aqui. Mesma coisa, terceira correntinha. Puxa aqui, corta o fio, deixando sempre um pedacinho pra arrematar. Eita, que tá cego. Ó. E aí, vocês veem que fica bem maleável, né? Tô fazendo folgadinho, mas fica confortável, que não fica apertado. Já vamos arrematar essas linhas enquanto tá curto aqui. Vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. Ó. Primeiro, a gente vai fechar aqui o anel mágico, né? Antes que a gente suba, enfim. Fica mais fácil ainda enquanto tá aqui curto. Lembrando que cada um faz de um jeito, ó. Vou fechar aqui mais, pra ficar mais fechadinho. Vou colocar o fio aqui por dentro. Ó. Vou travar o fio aqui, passando bem por o pezinho dele. Novamente. Escondendo aqui dentro. Ó, gente, a gente puxa, ele não sai mais do lugar, tá vendo, ó? Ele nem diminui mais, porque ele aqui já tá travado. Vou esconder novamente aqui. Travei ele por 2 vezes e corto. Bem rentinho, com cuidado pra não cortar a peça. Cortar o fio principal, né, na verdade. Aqui, ó.
Novamente, vou colocar esse outro fiozinho. A gente iniciou aqui, ó, lembram que eu não dei nó, né, ó, não dei nó. Vou passar bem por dentro desse primeiro aqui, a argolinha que faz, ó. Vou colocar aqui com cuidado, sem puxar muito, pra não danificar. Vou colocar bem no pezinho aqui da linha, ó, de novo. E o que que acontece? Quando eu passar o fiozinho lá pro outro lado, ele vai travar. Ó. E vocês veem que ele não sai mais do canto, ele não fica franzindo mais, então ele tá travado. Vou passar por mais dentro aqui de alguns fios. Vou travar novamente, voltando por bem aqui embaixo, no pezinho dele, ó. Inserindo a agulha. Passo agora por dentro de mais um pouco de alguns fios. E pronto, ajusto. E a gente já pode finalizar. Fiquem tranquilos, não desmancha, não solta e não fica com nozinho, ó. Não fica atrapalhando. Então, aqui a gente vai voltar novamente para troca de cores. A gente vai trabalhar o calcanhar. Vou deixar esse fio aqui, ó, a gente subir de propósito aqui, fazendo as correntinhas, para vocês verem que fica bastante marcado quando sobe com correntinha. Daqui vocês vão subir também da preferência de vocês. Pode ser com ponto alto falso, do jeito que vocês fazem. Se fizer com correntinha e ficar marcado, vocês podem trazer aqui pro meio, ó. Dobrem assim, vai trazer pro meio. Vou pegar aqui os marcadores. Lembrando que quem não tiver marcador, ó, vocês podem usar o que tiver, um fio, uma linha diferente, enfim. A gente iniciou sempre essa parte do calcanhar, vai ser a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou aqui no anel mágico. Ou seja, nesse caso aqui, para essa parte aqui do calcanhar, a gente vai separar 12 pontos altos. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos no meio. Vou colocar aqui nesse. Vou conferir aqui contando 12 pontos. 12 correntinhas, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu bem aqui, ó. Então, aqui, vou deixar marcado aqui com o meu alfinete. E ele vai dar metade dos pontinhos que a gente iniciou, tá bom? Vou deixar marcado, mas aí vocês podem usar outra coisa pra marcar, linha, clipe, o que vocês tiverem, tá? Para os outros tamanhos são a mesma coisa. A quantidade de pontos do calcanhar é a metade dos pontos que vocês estiverem usando, que provavelmente vai dar o tanto de ponto que a gente levantou aqui na agulha, tá bom? Então, a gente vai fazer. Então, para essa parte aqui, que é o RN, até um mês, agora no calcanhar, a gente vai fazer três carreirinhas, ó, para dar a altura que a gente quer. RN. Se for de 1 a 3 meses, o calcanhar também a gente vai deixar com 3. De 3 a 6, o calcanhar também com 3. De 6 a 9, aqui no calcanhar já vão ser 4 carreirinhas aqui, de 6 a 9 meses. E de 9 a 12, a gente vai também deixar com 4. Então, até de 3 a 6 meses, a gente pode fazer essa diferença e colocar aqui 3 carreirinhas apenas, né? Vou pegar de volta o meu fio rosinha, que é o que eu tava usando, vou deixar aqui o outro fio parado. Iniciando ali no marcador, vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Não vou fazer nó. Vou tirar o marcador daqui. Vou iniciar aqui. E vou trabalhar 12 pontos até chegar lá no outro marcador. Quem quiser, para ser mais rápido, inicia com um nozinho e já vai escondendo o fio, tá? Depois eu puxo aqui, ó. Peraí, meu pingente tá batendo aqui. Vou fazer os 12 e já volto.
Meninas, ó, fiz meus 12. Provavelmente aqui na hora que eu terminei o marcador, tirei o marcador, talvez eu iniciei um pontinho antes, porque deu 12 aqui. Mas eu conferi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou tirar esse outro marcador aqui pra não atrapalhar. Tem 12 pontos aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Já fui indo com esse ponto aqui dentro, ó, do amarelinho. Eu já posso cortá-lo também aqui pra não atrapalhar. Ó, e aqui a gente vai fazer aquilo que eu falei pra vocês. A gente vai trabalhar aqui 3 vezes. Vou fazer normalmente mesmo aqui as correntinhas. 3 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E vou continuar aqui trabalhando meus 12 pontos até o final e já volto com vocês. Meninas, voltei pra mostrar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, a gente nunca pode esquecer que a gente subiu, iniciando com as correntinhas. Então, é necessário aqui pegar as correntinhas. Então, aqui, ó, a gente fez 3, então, a gente vai levantar o ponto aqui. Às vezes, fica um pouco apertado pra vocês acharem, mas é necessário, ó. Então, a gente ficou de volta com os 12 pontos, senão não ia dar. Mesma coisa, vamos levantar 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos... Nossa, parece que aqui ficou mais, né? Não, tinha o 3 mesmo. É que tava folgado. Vamos lá. 1, 2, 3. E aqui... vou finalizar aqui junto com vocês. E já vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer essa parte do calcanhar, que também vai ser igual a todos. Só lembrando que quando for o tamanho de 6 a 9 e de 9 a 12, aqui vão ser 4 carreirinhas, né? Os tamanhos menores são 3, aqui no calcanhar. Terminei aqui também o meu calcanhar. Eu vou ensinar pra vocês também medirem outras coisas que vocês podem ter referência, até para outros tamanhos de criança que a gente não tá falando aqui nesse vídeo, tanto de criança como de adulto também, tá? Crochê é assim, gente, cada um faz de um jeito, a gente pode fazer teste, pode ir se inspirando. Vou deixar o fio um pouquinho aqui, ó, maiorzinho, que a gente vai precisar dele pra costurar. Vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vou deixar desse lado aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Tô aqui com a minha trena, que já se aposentando. Ó, a gente colocando aqui na trena, tá vendo, ó? Peraí. Deu 9 centímetros. Ele vai dar uma alterada também de acordo com a lã que vocês estiverem usando. Esse daqui, ele já deu um pouquinho menos, né? Ó, bem pouco mesmo, quase não tem diferença, embora que ele já tá costurado, né? Aqui o calcanhar tá aberto, e ele deu isso porque é considerado RN a partir de 8, né? 8, 8,5, até o 9 aqui ainda é considerado um RN. Então, vocês podem ir medindo de acordo com o pezinho também, e vocês podem ir ajustando tanto aqui nas carreirinhas quanto aqui para aumentar o tamanho. Agora, o que a gente vai fazer? Vai finalizar esse fio e vai fechar aqui também. Primeiro, a gente vai arrematar esse fiozinho aqui, e eu deixei ele curto, tá vendo? É até bom acontecer essas coisas pra vocês verem. Se vocês não estiverem escondendo junto, vocês deixem um pouquinho maior, pra ficar fácil de vocês arrematarem. Tem gente que faz o arremate direto junto com a agulha, e eu não gosto. Eu prefiro com a agulha, embora que ela tá dando 10 a 0 aqui, né? Mas aqui é a mesma coisa, só vou dar uma travadinha aqui, que quase que não dava pra fazer isso, eu já vou dar travada aqui no primeiro. E vou esconder o fio, porque não tô com muito espaço de fio. Vocês não façam isso, deixem o fiozinho de vocês maior aí um pouquinho, pra não ter nenhum problema, tá? Ó, já travei, tá vendo que não tá nem indo mais.
E vou cortar aqui. Deixei ele um pouquinho maior, porque quando a gente puxa assim, ó, ele se arruma dentro da meinha. Esse daqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui no meio, ó. Tá vendo? A gente tava com ele assim. Então, a gente vai dobrar aqui no meio. Ó. E vou usar aqui a minha agulha de tapeceiro, mas vocês podem fazer com a agulha também normal, que também dá pra fazer. Com a mesma agulha que vocês estão crochetando, vocês conseguem ir cruzando o fio e passar. Ó, vou deixar os dois certinhos aqui. Vou passar aqui naquela pontinha lá da correntinha, ó. Pra que fique certinho essa costura. Essa parte aqui também vocês podem costurar da forma que vocês acharem melhor. Ou pegando só o primeiro ponto daqui, com o primeiro ponto aqui da carreira, eu vou fazer assim pra vocês verem. Fica até mais bonitinho, tá? Ó. Ou vocês podem pegar os dois pontos junto e já arrematar junto também. Ou de alguma forma que vocês tenham aí que seja diferente. E eu tô trabalhando fechando aqui do lado direito mesmo, tá? A gente não vira pelo avesso pra finalizar. Mas essa parte aqui de fechar também, saiu aqui a linha, vocês podem fechar da forma que vocês já são acostumados. Fechar trabalho, costurar. Essa é a forma que eu faço. Como também muitas vezes eu tô sem tempo, eu já finalizo com a própria agulha de crochê, tá? Mas isso aí é do gosto de vocês. Deixa eu colocar assim, pra mim às vezes é difícil, que eu quero mostrar. Tenho que pegar o fiozinho, ver se tá gravando. Então, às vezes ainda me atrapalho bastante. Vou pegar esses dois fiozinhos aqui, ó, mas eu já vou passar a linha por dentro aqui, pra fazer o arremate por dentro. Como às vezes tem gente que faz, gente, faz um nozinho assim, ó, pega simples, enfia aqui dentro e puxa. Eu não gosto muito de fazer nó assim, porque eu acho que ainda fica o grossinho aqui, ó. Mas aí vocês façam da maneira que vocês já estão acostumados. Vou só passar uns fios aqui dentro pra esconder. E já vou finalizar, ó. Vou puxar pra ajustar. Vou cortar aqui, que eu não vou usar. Ó, fica dessa forma aqui o calcanhar. Às vezes não foca direitinho, né? Mas olha como fica. Já tá dando forma. Vamos voltar agora pra linha bege normal. E o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que agora ajustar e voltar pra mesma quantidade que a gente tinha de fios aqui na agulha. Às vezes, pode dar mais? Pode, porque aqui, por exemplo, ó, eu precisei inserir um pontinho aqui pra não ficar com buraco. Então, às vezes, por exemplo, vocês podem ficar aqui com 23. Pode ser que dê um pouco... Ó, esse aqui também eu coloquei. Então, isso é um ajuste leve que vocês vão ter que fazer. Mas, assim, sempre aqui na emenda aqui, ó, pra não ficar quadradinho assim dessa forma, tá vendo? Esses dois pontinhos daqui, desses lados, a gente geralmente fecha junto, ó. Não sei se vocês estão... Acredito que tá dando pra ver aqui. E do outro lado também, ó. Que é pra ele dar uma leve arredondada, pra ele não subir assim dessa forma quadrado, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Vou iniciar aqui já no final também, pra ficar com o arremate aqui pro final. Ó. Vou colocar aqui já no meinho. Não vou trabalhar dentro do ponto aqui, ó, pra não ficar um buraco grande. Eu vou dividir dentro desse ponto aqui, pra não ficar um buraco muito grande, tá? E a gente vai precisar voltar aqui. Vou deixar o fio pra finalizar depois. Como eu falei pra vocês, ó, vou tentar aproximar. Às vezes demora focar. Não vou trabalhar aqui pegando esse fio, vou trabalhar no meio do ponto, que é pra não ficar um buraco muito grande. Tentar diminuir um pouco esse buraco que fica.
Aqui, ó, no encontro do ponto, vou colocar mais um. De novo, no meio do ponto. No encontro aqui, opa. Tem um fiozinho atrapalhando. No meio do ponto. Chegou lá na curva, eu vou fazer só metade do ponto. E aqui, bem na curvinha, ó, eu vou finalizar esses dois pontos juntos, que é pra dar um leve arredondamento, né? Então, aqui a gente finalizou um ponto só. Então, vamos contar aqui, ó. Já com aquelas correntinhas que a gente levantou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já conseguiu 6 desse lado, a gente vai colocar quando tiver do outro lado lá, 6 também. E aqui a gente tem que trabalhar o restante dos 12 e a gente acaba fechando com os 24 pontos novamente. Aqui em cima não tem segredo, vou fazer os pontos normal e volto com vocês lá na curva para vocês verem de novo, tá bom? Ó, gente, trabalhei aqui o restante dos pontos. Agora, cheguei aqui na parte da curva, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto aqui dentro da curvinha, metade do ponto. Vou lá na metade daquele pontinho, que esse aqui é de correntinha, ele vai estar às vezes apertado. Ó. E vou finalizar os pontos junto. Aqui ele vai dar bem na metade daqui do pontinho, peraí que ele tá um pouco aberto. Vou pegar outra perninha lá do outro lado pra não ficar também com um buraco grande, tá? Esses alinhamentos, às vezes, a gente precisa fazer. Peraí que tá bem apertado. Metade do ponto. Na união dos pontos, esse tava mais folgadinho. Metade aqui das correntinha, né? Ó. Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dar bem aqui pertinho já. Então, a gente conseguiu colocar os 12 pontos aqui no calcanhar. Como eu já comecei na metade aqui, não vai precisar aumentar. Terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Esse ponto aqui tá folgado porque depois a gente vai finalizar ele aqui, ó. Com essa linha que tá aqui. Nessa parte aqui do calcanhar, já é do cano, né? Calcanhar não. Nessa parte aqui do cano, pra esse tamanho, ó, do caninho, a gente vai fazer 3. Igual tá aqui, ó. 3. Se for de 1 a 3 meses, a gente também faz 3. Se for de 3 a 6 meses, no caninho aqui é 4. De 6 a 9, 6. E de 9 a 12, a gente vai colocar 7 aqui no cano, tá bom? Então, vamos lá aqui. A gente já colocou uma aqui, falta colocar mais 2. Vou colocar aqui o restante, aqui também é sem aumento, tá? É só seguindo ponto em cima de ponto. A gente não vai ter mais nenhum aumento aqui na parte do caninho. E eu já volto com vocês. Gente, já finalizei aqui, já vim só mostrar pra vocês, ó. Fiz as 3 carreirinhas. Então, a gente já finalizou aqui, ó. Igual esse outro aqui. E a gente vai voltar novamente pra troca de cor. Deixa eu organizar aqui pra vocês. Na troca de cor, em todos os tamanhos também não vai ter nenhum segredo, nem aumento de pontos.
O tanto que tiver a quantidade que tiver aqui no caninho é a quantidade que a gente vai fazer na barra, então não tem aumento. Vou deixar esse fio rosa pra fazer depois e vou caminhar escondendo esse amarelinho, que eu já fiz um nozinho aqui no final e eu já travei ele. Ponto em cima de ponto, ó, normal, que a gente tem que colocar no meio das correntinhas. E a gente vai trabalhar normal, tô escondendo aqui o fio. Vou continuar escondendo aqui, vou finalizar essa carreira e já volto aqui com vocês. Voltei aqui com vocês, já finalizei toda a minha volta. E aí, agora aqui, o que é que acontece, meninas? Pra dar esse diferencial aqui, ó, ele se chama, pelo menos é como eu conheço, ponto alto relevo. Que ele pode fazer, tem gente que chama ponto barra, é o mesmo ponto que a gente fala, né? Ele serve pra fazer todo acabamento que a gente quer sanfonado. Dá pra fazer em touca, punho, na barra de casaco, de blusas, do jeito que a gente quer que ele diminua um pouco, ó, que ele dá uma leve diminuída. Aqui eu só trabalhei 2 carreirinhas, vocês podem finalizar quantas vocês quiserem. Sei lá, colocar 3, colocar 4, aí vai muito do gosto de vocês. Eu coloquei só 2 pra ficar mais delicadinho, e é o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer um pouco, e depois eu volto com ele pronto. Vou subir normal as 3 correntinhas. Vou pegar o ponto normal aqui, vou pegar essa parte aqui, ó, vou vir aqui na parte da frente. Pego pela frente. Ó, acredito que tá dando pra ver bem. Pego a laçada, vou na parte de trás, subo normal, ponto alto. Laçada pela frente. Laçada pela parte de trás. E a gente vai trabalhando assim, percorrendo toda a volta, laçada, indo pela parte da frente, pegando ponto e pegando ponto pela parte de trás. Então, a gente vai finalizando tudo aqui. E eu já volto com vocês com essa barrinha pronta. Pronto, meninas, ó, voltei com o último aqui. Fiz o último pontinho, vou aqui na terceira correntinha, ó, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, normal. Vou cortar aqui o fio. E aqui é só arrematar. Todos os tamanhos é iguais. Vou colocar esses fiozinhos pra dentro, porque depois eu vou arrematar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E ele já dá essa leve fechadinha, tá vendo como fica? Fica super gracinha. Para o pezinho do bebê, eu acho que fica bonitinho assim. Depois eu vou trazer pra vocês uma versão adulto, porque eu faço aqui com a parte da frente diferente, pra não ficar assim, que eu acho que fica... Pra bebê fica bonito, até 1 ano fica bonitinho assim, nesse formato. Ao mesmo tempo que fica uma lã mais furadinha, ó, dependendo da lã que vocês vão usar... Essa aqui eu podia ter usado até uma agulha menor, mas eu gosto bastante de usar a número 2. Ele fica confortável, fica um tamanho melhor. Esse tex aqui era um pouco mais grossinho, ó, então essa daqui já ficou um pouco mais grossinha, mas é tudo gosto de vocês, tá bom? Então, era o que eu queria trazer pra vocês. Me desculpem algum erro, alguma coisa, eu ainda tô começando nesse mundo, assim, de ensinar, de gravações... Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem e aos poucos eu vou respondendo. Um beijo e um abraço para todos.